A Direção da Alma e a Vida Perfeita por Boaventura, UFM. Notas bibliográficas: São Boaventura e suas obras. São Boaventura nasceu em 1221, com 17 anos entrou na ordem franciscana, a qual, ao depois, tanto ilustrou com as suas virtudes e saber. Foi eleito ministro-geral da ordem com 32 anos apenas e 2 de fevereiro de 1257, sendo ele o quarto depois de São Francisco. Tão abençoado, tão incisivo foi o seu trabalho no espinhoso cargo que, se São Francisco foi o fundador, ele merece o nome de organizador da Ordem dos Frades Menores, que amava com as veras de um extremoso filho e que brilhantemente defendeu contra os detractores das ordens medicantes. O sumo pontífice Gregório X, apesar da relutância do santo em aceitar, criou o cardeal-bispo de Albano. Em 1274, acompanhou o Papa ao Concílio de Lyon, cuja direção foi principalmente confiada às suas mãos. Ali morreu ao peso dos trabalhos exaustivos do concílio. O Papa sentiu tão profundamente a perda de Boaventura que ordenou a todos os sacerdotes do mundo sufragassem a sua alma com uma santa missa. São Boaventura foi o grande teólogo da ordem franciscana. Suas obras têm, com as de São Tomás de Aquino, um valor permanente. Distingue-se os seus escritos por uma alta piedade, de maneira que, ao mesmo tempo que o doutor instrui a inteligência, o santo inflama a vontade. Boaventura foi canonizado em 1482 e foi recebido no número dos doutores da Igreja em 1587. As obras, comentários nas sentenças de Pedro Lombardo, Brevilóquio, que é considerado como o melhor compêndio de dogma da Idade Média, mas conhecidos são os seus incomparáveis opúsculos místicos: A Viagem da Alma a Deus, Solilóquio, O Lenho da Vida, A Vida Mística, As 5 Festas do Menino Jesus, As 6 Asas do Serafim, A Tríplice Via, A Vida Perfeita e A Direção da Alma. Direção da Alma. Prefácio. Entre todas as obras místicas de São Boaventura, é a Direção da Alma a que mais notavelmente, com nitidez, nos mostra abalizado mestre da vida espiritual. E muito pouco extenso este tratado. Seu autor, porém, concretizou nele os princípios básicos sobre os quais deseja levantar a alma ao edifício da vida espiritual. O leitor sequioso de seu próprio aperfeiçoamento encontrará neste opúsculo matéria abundante para proveitosas meditações e um guia seguro na direção de sua alma. Entretanto, com uma leitura rápida e superficial, não se chegará sequer a avaliar a importância real do conteúdo da obra, mas quem pausadamente a sabedoria saboreia e estuda, certifica-se de que o doutor seráfico expõe com a mão de mestre, embora sucinta, como a alma deve haver para com Deus e para com o próximo o que quer dizer nas suas relações mais importantes e graves. A alma, então, terá em si uma base sólida sobre a qual poderá edificar. Se nutre de Deus uma ideia altíssima, piíssima e santíssima, e se abraça à lei de Deus com humildade,
devoção e pureza. As faltas a alma as refaz pelo arrependimento, pelo santo temor e santo desejo. Na convivência com o próximo devem resplandecer a modéstia, a justiça e a piedade em suas diversas formas. E este o resumo da lição eficientíssima do presente opúsculo. Segundo o prólogo do Códice Conservador do Vaticano, São Boaventura escreveu este tratado para a princesa branca Felipe de São Luís, rei da França, casada com Fernando, filho de Afonso X da Espanha. Depois da morte do marido, Branca voltou para Paris, onde morreu. A direção da alma. 1. Antes de tudo, minha alma, é necessário que o bom Deus faças uma ideia altíssima, piíssima e santíssima. A este chegará por meios de fé inabalável, meditação atenta e lúcida e intuição repassada de admiração. Altíssima. Será a ideia que fazes de Deus ser fiel, piedosa e claramente crês, admiras e louvas seu poder imenso, que do nada criou tudo e tudo sustenta. Sua sabedoria infinita, que tudo dispõe e governa, sua justiça ilimitada, que tudo julga e recompensa. E se, saindo de ti e voltando de novo, e levando-te acima de ti com todas as veras cantas, com o profeta, regozijaram-se as filhas de Judá pelos teus juízos, Senhor, porque tu és Senhor Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremaneira exaltado sobre todos os deuses. A ideia que fazes de Deus será piíssima se admiras, abraças e bendizes a sua imensa misericórdia, que se mostrou sumamente benigna em tomar a nossa natureza humana e mortalidade, sumamente terna em suportar a cruz e a morte, sumamente liberal em mandar o Espírito Santo e instituir os sacramentos, principalmente comunicando-se a si mesmo liberalissimamente no sacramento do altar, para que de coração possas cantar as palavras do Salmo, suave ao Senhor para com todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. A ideia que fazes de Deus será santíssima se consideras, admiras e louvas a sua inefável santidade e proclamas com os bem-aventurados serafins: Santo, Santo, Santo. Santo quer dizer, em primeiro lugar, que possui ele a santidade em grau tão elevado e com tanta pureza que lhe é impossível querer ou aprovar coisa alguma que não seja santa. Santo, em segundo lugar, por ele amar a santidade nos outros, de forma que lhe é impossível subtrair os dons da graça ou negar o prêmio da glória aos que, na verdade, conservam a santidade. Santo, em terceiro lugar, por ele aborrecer tanto o contrário da santidade que lhe é impossível não reprovar os pecados ou deixá-los impunes. Se desta forma pensas de Deus, cantarás com Moisés, o legislador da cantiga: Deus é fiel e sem nenhuma iniquidade, justo e reto.
2. Depois dirige o teu olhar sobre a lei de Deus, que te manda oferecer ao Altíssimo um coração humilde, ao Piíssimo um coração devoto, ao Santíssimo um coração ilibado. Um coração humilde, digo, deves oferecer ao Altíssimo pela reverência no espírito, pela obediência nas obras, pela honra nas palavras e nos atos, observando a apostólica regra e doutrina. Faze tudo para a glória de Deus. Um coração devoto deves oferecer ao Piíssimo, invocando em orações fervorosas, saboreando doçuras espirituais, dando muitas graças para que tua alma sempre mais a Deus ascenda pelo deserto como uma varinha de fumo composto de aromas de mirá e de incenso. Um coração ilibado deves oferecer ao Esposo Santíssimo, de maneira que não reine em ti, nem nos sentidos, nem na vontade, nem no afeto, algum prazer em deleites desordenados, desejo de coisa terrena, nenhum movimento de maldade interna, e assim, livre de toda a mácula de pecado, possas cantar com o salmista. Seja imaculado o meu coração nas tuas justificações, para que não seja confundido. Reflete, pois, diligentemente e vê se tudo isso observaste desde a juventude. Se a consciência te afirma, não o atribuas a ti mesmo, mas à mercê de Deus e rende-lhe graça. Se, porém, achares que uma ou mais vezes num posto ou em alguns, ou talvez em todos eles faltasse levemente por fraqueza, por ignorância ou com completo conhecimento, procura reconciliar-te com Deus com gemidos inexplicáveis e, para lhe mostrar a emenda, reverte do espírito de penitência para que possas cantar com o salmista penitente. Porque preparado estou para os açoites e a minha dor está sempre diante de mim. A dor da alma, porém, deve ter dois companheiros para que a purifiquem e aplaque a Deus, a saber, o temor do juízo divino e o ardor de intenso desejo, a fim de que recuperes pelo temor um coração humilde, pelo desejo um coração devoto e pela contrição um coração ilibado. Teme, pois, os juízos divinos, que são um abismo profundo. Teme muito, para que, embora de algum modo penitente, não desagrades ainda a Deus. Teme mais, para que depois não recomece a ofender a Deus. Teme muitíssimo, para que no fim não te afastes de Deus, carecendo sempre de luz, ardendo sempre no fogo, jamais livre do verbo. Somente uma vida de verdadeira penitência e uma morte na graça da perseverança pode preservar-te desta infelicidade. Canta, pois, com o profeta. Transpassa com o teu temor a minha carne, porque temo os teus juízos. Arrepende-te e tem cuidado por causa dos pecados cometidos. Arrepende-te, aconselho, arrepende-te muito, porque por eles aniquilastes
todo o bem que Deus recebe. Arrepender-te mais, porque ofendes a Cristo, que por ti nasceu e foi crucificado. Arrepende-te muitíssimo, porque desprezastes a Deus, cuja majestade desonrastes, transgredindo as leis, cuja verdade negastes, cuja bondade afrontastes, pelo pecado desonrastes, desfigurastes e transtornastes toda a criação. Porque pela rebeldia contra os divinos estatutos, mandamentos e juízos, abusastes de todas as coisas que, segundo a vontade de Deus, te deverias servir, das criaturas, dos merecimentos alcançados, das misericórdias de Deus, dos dons gratuitamente otorgados e do prêmio prometido. Depois de atentamente considerar tudo isso, toma-lo como por teu filho único. Chora amargamente. Faz correr como corrente de lágrimas de dia e de noite. Não te des descanso algum, nem se calhe a menina de teus olhos. Deseja, contudo, os dons divinos, elevando-te pela chama do divino amor até Deus, o qual tão pacientemente te suportou nos teus pecados, tão longanimamente esperou, tão misericordiosamente te reconduziu à penitência, concedendo-te o perdão, infundindo-te a graça, prometendo-te a coroa, enquanto de tua parte lhe ofertastes, ou antes dele recebestes para lhe ofertar o sacrifício de um espírito atribulado, de um coração contrito e humilhado, por meio de sentida confissão sincera e satisfação condigna. Deseja, digo muito, a benevolência divina por uma larga comunicação do Espírito Santo. Deseja mais a semelhança com Deus por uma imitação exata de Cristo crucificado. Deseja muitíssimo a posse de Deus por uma visão clara do Eterno Padre, para que na verdade cantes com o profeta. A minha alma arde em sede por Deus forte e vivo, quando ireis e aparecerei diante da face de Deus. Ora, para conservar em ti este espírito de temor, de dor e de desejo, exercite externamente numa perfeita modéstia, justiça e piedade, a fim de que, segundo escreve o apóstolo, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivas sóbrio, justa e piedosamente neste século. Exerce-te numa perfeita modéstia, para que, segundo a doutrina do apóstolo, a tua modéstia seja conhecida por todos os homens. Exerce-te primeiro na modéstia da parcimônia, no comer e investir, no dormir e vigiar, no recreio e no trabalho, não exercendo a medida em causa alguma. Depois, exerce-te na modéstia da disciplina, com moderação, no silêncio e no falar, na tristeza e na alegria, na clemência e no rigor, conforme as circunstâncias o exigem e a sã razão o prescreve. Finalmente, exerce-te na modéstia da civilidade, regulando, ordenando e compondo
os movimentos, os gestos, as vestes, os membros e os sentidos, conforme o que quer a educação moral e o costume na ordem, para que merecidamente pertenças ao número daqueles aos quais o apóstolo diz: faça-se tudo entre vós com decência e ordem. Exerce-te também na justiça, para que te sejam aplicáveis as palavras do profeta. Reina por meio da verdade, da mansidão e da justiça. Na justiça, afirmo, integra por zelo pela honra divina, por observância da lei de Deus e por desejo da salvação do próximo. Na justiça, regula pela obediência aos superiores, pela sociabilidade aos iguais, pela punição das faltas dos inferiores. A justiça perfeita, de forma que aproves toda a verdade, favoreças a bondade, resista à maldade, tanto no espírito como nas palavras e obras. Não fazes a ninguém o que não queres que te façam, não negando a ninguém o que dos outros deseja, para que imites com perfeição aqueles a quem foi dito. Se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Finalmente, exercite na piedade, porque, como diz o apóstolo, a piedade é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e futura. Exercite na piedade do culto divino, recitando as honras canônicas atenta, devota e reverentemente, acusando e chorando as faltas cotidianas, recebendo a seu tempo o Santíssimo Sacramento e ouvindo todos os dias a Santa Missa. Na piedade, por meio da salvação das almas, auxiliando ora por frequentes orações, ora por instrutivas palavras, ora pelo estímulo do exemplo, para que quem ouve diga: vem. Isso, porém, cumpre fazer com tanta prudência, que a própria alma não sofra prejuízo. Na piedade, por meio do alívio das necessidades corpóreas, suportando com piedade, consolando amigavelmente, ajudando com humildade, alegria e misericórdia, para desta forma cumprires o mandamento divino enunciado pelo apóstolo. Carregue os fardos uns dos outros, e dessa maneira cumprireis a lei de Cristo. Para praticares tudo isso, o meio melhor, eu creio, é a lembrança do crucificado, a fim de que o teu intelecto, como um ramalhete de mirra, descanse sempre junto com o teu coração. Isso te queira prestar aquele que é bendito por todos os séculos dos séculos. Amém. A vida perfeita. Prefácio do Opúsculo A Vida Perfeita, do seráfico doutor São Boaventura, é uma joia de literatura ascética. O exposto nos 8 capítulos são outras tantas bem-aventuranças para o religioso que sinceramente procura realizar em si o ideal a que Deus o chamou. Toda a vida espiritual deve começar pelo conhecimento de si mesmo e acabar pela perseverança, que é o auge, a coroa.
duas escadas conduzem ao fim almejado, o desapego das criaturas e a união com Deus. Cada uma destas escadas conduz por 3 degraus. O homem espiritual deve desapegar-se de si mesmo pela humildade do mundo, pela pobreza dos homens, pelo silêncio. Desta forma, torna-se apto para unir-se com Deus, união que alcançará pela oração, pela lembrança da paixão de Cristo e pelo perfeito amor. Em resumo, o que São Boaventura expôs no presente tratado. O Santo Doutor compôs este opúsculo a pedido da bem-aventurada Isabela, cujo ofício a Ordem Franciscana se celebra no dia 26 de fevereiro e era irmã de São Luís, rei de França, fundadora e madre das Irmãs Menores reclusas do convento de Longchamps, perto de Paris. Esta circunstância explica as várias referências que o autor faz a São Francisco de Assis, ou a Santa Clara, ou às ordens fundadas por São Francisco. A bem-aventurada morreu a 22 de fevereiro de 1270 e foi beatificada pelo Papa Leão X. Prólogo. Bem-aventurado o homem a quem tu, Senhor, instruístes e na tua lei a mestrares. Confesso que ninguém é sábio, senão aquele que instrui a unção do Espírito Santo. Porque, segundo o testemunho do profeta Davi, somente verdadeiramente bem-aventurado, verdadeiramente sábio é aquele cuja mente o Senhor doutrinou, cujo coração amestrou em sua lei. E porque somente a lei do Senhor é imaculada, irrepreensível, e somente ela converte as almas à salvação. O conhecimento e a compreensão desta lei cumpre procurar não tanto por fora nos livros, mas no nosso interior, pelo afeto de um devoto coração. Deve-se, porém, desejar no espírito e no poder, para que nos instrua aquele que sabe transformar só ele a aspereza exterior da lei em doçura interior. A lei do Senhor ensina o que fazer, a que fugir e a que temer. Ela ensina a ser puro e irrepreensível, a guardar o prometido e chorar o cometido, a desprezar o mundo e a renunciar aos prazeres da carne. Ela finalmente ensina a dirigir para Jesus Cristo todo o coração, toda a alma, toda a mente. Em comparação com estes ensinamentos, toda a sabedoria do mundo é estultícia e loucura. Afirme quem quiser, eu não chamarei sábio a quem não teme nem ama a Deus. Assim diz São Bernardo. Entretanto, não aquele que ouve esta doutrina e depois a esquece, mas somente quem for um zeloso cumpridor da lei. Este é verdadeiramente sábio, verdadeiramente bem-aventurado. Bem-aventurado, pois o homem a quem tu, Senhor, instruíres e na tua lei adestrares. Tu me pedistes, caríssima e reverenda Madre, a Deus consagrada, escrever da pobreza de meu coração alguma coisa com
que de vez em quando possas instruir o teu espírito para a tua devoção. Devo confessar, porém, que na minha insuficiência necessito mais de semelhante instrução que tu, principalmente porque nem na minha vida exterior refúgio o esplendor da virtude, nem no meu íntimo arde a devoção, nem a ciência me favorece. Contudo, hei de aceder a teu devoto desejo e com quanto fervor me pediste, com tanta humildade nisso te obedeço. Peço-te, porém, reverenda Madre, considerares mais a minha boa vontade do que o trabalho feito, mais a verdade do exposto do que a beleza da linguagem. Assim mesmo, bem satisfaz o teu desejo, em virtude de pouco tempo que me deixam as ocupações. Queiras benignamente desculpar e perdoar, para que possas achar facilmente o que procures. Darei aqui o título dos diversos capítulos. Capítulo 1, verdadeiro conhecimento de si mesmo. 2, a verdadeira humildade. 3, a perfeita pobreza. 4, silêncio. Capítulo 5, o exercício da oração. Capítulo 6, a memória da paixão de Cristo. Capítulo 7, o perfeito amor de Deus. Capítulo 8, a perseverança final. Do conhecimento de si até a perseverança final. São 8 processos. A vida perfeita. Capítulo 1. Verdadeiro conhecimento de si mesmo. A esposa de Cristo, que deseja elevar-se até o cimo da perfeição, há de principar por si mesma, isto é, esquecida de todas as causas exteriores, deve penetrar no íntimo de sua consciência e aí discutir, examinar e ver com diligência, cuidado, todos os defeitos, todos os hábitos, todas as inclinações, todas as obras, todos os pecados passados e presentes. Se achar em si alguma coisa menos reta, chore, sem demora, na amargura de seu coração. E para melhor chegares, reverenda Madre, a este conhecimento, sabe que todos os nossos pecados e males cometidos ou por negligência, ou por concupiscência, ou por malícia, acerca destas 3 coisas, pois deves versar o exame de todos os teus males. De outra forma, jamais poderás chegar ao perfeito conhecimento de si mesmo. Portanto, se desejas conhecer-te a ti mesmo e chorar os males cometidos, deves primeiro refletir se há ou houve em ti alguma negligência. Examina-te sobre a negligência com que vigias o teu coração, sobre a negligência com que passas o tempo. E examinando-te também se na alguma obra não tens intenção pecaminosa. Estas 3 coisas cumpre observar com maior cuidado, vigiar bem o coração, empregar utilmente o tempo e prefixar a toda obra um fim bom e conveniente. Igualmente, deves refletir sobre a negligência que tiveste na oração, na leitura e na execução da obra, porque nestas 3 coisas te deves exercer e aperfeiçoar com afinco, se queres produzir e dar bom fruto a seu tempo. Tão intimamente estas 3 coisas estão unidas que de forma alguma é suficiente uma sem a outra. Outro sim cumpre refletires sobre quanto és ou foste negligente em fazer penitência, em lutar e em progredir
porque o mistério chorar com sua suma diligência os males cometidos, repelir as tentações diabólicas e progredir de uma virtude para outra, para que possas chegar à terra prometida. Desta forma, pois, o exame se ocupa com a negligência. Se, porém, desejas conhecer-te melhor, deves, em segundo lugar, refletir se em ti dominou ou domina a consciência da voluptuosidade, da curiosidade ou da vaidade. Certamente, então, reina no homem religioso a concupiscência da voluptuosidade quando deseja coisa doce, isto é, manjares saborosos, quando deseja as coisas moles, isto é, vestidos deliciosos, quando deseja coisas carnais, isto é, prazeres luxuosos. A concupiscência da curiosidade existe na serva de Deus, quando desejas saber coisas retas, quando desejas ver coisas belas, quando deseja possuir coisas raras. A concupiscência da vaidade, porém, impera na esposa de Cristo quando deseja o favor dos homens, quando busca o louvor humano, quando almeja a honra diante dos homens. Como veneno deve a serva de Cristo fugir de tudo isso, porque é tudo isso a raiz de todo mal. Em terceiro lugar, se queres ter conhecimento certo de ti mesmo, deves diligentemente refletir a si ou houve em ti a malícia da iracúndia, da inveja, da preguiça. Ouve, caríssima irmã, o que digo solicitamente. No homem religioso existe a iracúndia, quando no espírito, no coração, no afeto, nos sinais, no semblante, na palavra ou no clamor, mostra a seu próximo indignação do coração, por mais leve que seja o rancor. A inveja reina no homem quando se alegra com a desgraça da proximidade e se entristece com a sua posteridade, quando sente prazer com os males do próximo e desfalece com a sua felicidade. A preguiça reina no religioso quando é tíbido, sonolento, ocioso, lerdo, negligente, frouxo, dissoluto, indevoto, triste e tedioso. Tudo isso a esposa de Cristo deve detestar e fugir como veneno mortífero, porque nestas coisas consiste a perdição do corpo e da alma. Se, portanto, caríssima serva de Deus, queres chegar ao perfeito conhecimento de ti mesmo, torna a ti mesmo, entra no teu coração, aprende a conhecer o teu espírito, vê o que és, o que fostes, o que deveria ser, o que podia ser, o que fostes pela natureza, o que agora és pela culpa, o que deveria ser por teu trabalho, o que ainda pode ser pela graça. Ouve ainda, caríssima mãe, ouve o profeta Davi como ele se faz o teu exemplo. Meditei, diz ele, de dia, de noite no meu coração, exercitei-me e espanei o meu espírito. Meditava-lhe no seu coração, também tu no teu coração,
empanava ele o seu espírito. Segunda, também tu, teu espírito, trabalha nesse campo, presta atenção a ti mesmo. Se com insistência fazes este exercício, sem dúvida acharás um precioso tesouro escondido. Pois em virtude desse exercício cresce a plenitude do ouro, a ciência é multiplicada e aumenta a sabedoria. Com este exercício purifica os seus olhos do coração, aguça-se o engenho, dilata-se a inteligência. De nada faz um reto juízo quem não se conhece a si mesmo, quem não pensa na sua dignidade. Desconhece por completo que opinião deva fazer do espírito angélico e do divino, quem não reflete antes sobre o seu próprio espírito. Se ainda não és capaz de entrar em ti mesmo, como serás capaz de elevar-te a coisas que são acima de ti? Se ainda não és digno de entrar no primeiro tabernáculo, como que presumes entrar no segundo tabernáculo? A passagem assim citada, São Vítor entende-se melhor que os laboratórios de itinerariamente de Deus, onde distingue um tríplice modo de contemplar a Deus, isto é, fora de nós pelos vestígios que ali encontramos de Deus, dentro de nós, isso é, pela imagem de Deus, que é a alma com suas potências e faculdades, acima de nós, isto é, pela luz que resplandece sobre nós. E depois acrescenta os santos que se exerceram. No primeiro modo já entraram no Adorno Tabernáculo, os que no segundo entraram no Santo, mas os que no terceiro entraram com o Sumo Pontífice no Santo dos Santos. Se desejas elevar-te como São Paulo ao segundo e terceiro véu, has de passar pelo primeiro, isto é, pelo teu coração. O modo como possas e devas fazer o suficientemente te ensinei acima. Mas também São Bernardo ultimamente te informa quando diz: se queres conhecer o estado de tua perfeição, examina em discussão constante a tua vida e reflete diligentemente quando te adiantas e quanto te atrasas. Quais são os teus costumes, quais as tuas inclinações? Quão semelhante ou dessemelhante és a Deus? Quão perto ou quão longe? Como é grande o perigo do religioso que quer saber muitas coisas, mas não tem um verdadeiro e sincero desejo de conhecer a si mesmo. Como está prestes a perder-se o religioso que é curioso em conhecer as coisas, solícito em julgar as consciências dos outros, mas ignora e desconhece a própria. Oh meu Deus, onde tanta cegueira no religioso? Eis a causa é patente, óbvia, porque a mente do homem é distraída pelos cuidados, não entra em si pela memória, porque é anuviada por fantasia, não torna a si mesma inteligência, porque é arrastada por concupiscências ilícitas. Jamais se restaura pelo desejo da sua suavidade íntima e da alegria espiritual. Por isso, jaz totalmente submerso nessas causas sensíveis, é incapaz de entrar em si mesmo e penetrar até a imagem de Deus no seu íntimo. Desta forma, o espírito se lhe
reduz a miséria, ignora e desconhece-se a si mesmo. Procura, pois, lembrar-te de ti e conhecer-te a ti mesmo, deixando de lado tudo mais. Isto pedia também São Bernardo, dizendo: Deus me dê a graça de não saber outra coisa senão que me conheça a mim mesmo. Capítulo 2. A verdadeira humildade. O efeito necessário da consideração dos próprios defeitos com os olhos do coração é humilhar-se sob a poderosa mão de Deus. Por isso te exorto, servo de Cristo, que, depois de teres adquirido um conhecimento exato dos teus defeitos, muito humilhar-te o teu espírito e te tornes vir a teus próprios olhos, pois a humildade é uma virtude, como diz São Bernardo, pela qual o homem, conhecendo-se verdadeiramente a si mesmo, se torna vil a si mesmo. Em suma, em virtude de tal humildade, se tornou vil a seus próprios olhos nosso pai São Francisco. Esta humildade amou e procurou desde o início de sua vida religiosa até o fim. Por ela deixou o mundo, fez-se arrastar em andrajos pela cidade, serviu aos leprosos, manifestou os seus pecados nas pregações e mandou que o exprobassem. Esta virtude, caríssimo Marco, deves aprender principalmente do Filho de Deus, porque ele diz: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem reúne virtudes sem a humildade, adverte São Gregório, é como quem espalha pó ao vento. Como o princípio de todo o pecado é a soberba, assim o fundamento de toda virtude é a humildade. Aprende, porém, a ser humilde na virtude, não fingidamente como esses que maldosamente se humilham, como os hipócritas, dos quais diz o eclesiástico: há quem maldosamente se humilha e o seu íntimo está cheio de dor. De São Bernardo, o verdadeiro humilde sempre quer ser reputado como vil, não elogiado como humildade. Se, pois, caríssima irmã, quer chegar à perfeita humildade, cumpre que trilhes um tríplice caminho. O primeiro caminho é a meditação de Deus. Deves, pois, considerar a Deus como o autor de todos os bens. Ora, se Ele é o autor de todos os bens, cumpre confessarmos todas as nossas obras, tu, Senhor, operaste em nós. A Ele, por isso, deves atribuir todo o bem e nada a ti, considerando que não a tua força ou a virtude de tua mão fez os bens que possuis, porque o Senhor nos fez e não nós mesmos. Semelhante consideração destrói toda a soberba dos que dizem: a nossa mão é excelsa e não o Senhor fez tudo isso. Esta soberba excluiu a Lúcifer da glória do Senhor. Não considerava Lúcifer que fora feito do nada, mas antes olhou para sua beleza e formosura, viu-se, por assim dizer, coberto de todas as pedras preciosas, e a soberba de seu coração o elevou.
e com a humildade com a humilhação segue o soberbo. Imediatamente foi precipitado do trono de sua nobreza para o lugar de extrema vileza que anteriormente foi excelentíssimo entre os anjos, foi feito misérrimo entre os demônios. Quantos luciferianos há hoje, isto é, imitadores e imitadoras de Lúcifer, filhos e filhas da soberba, que o Senhor tolera pacientemente, quando, contudo, mais tolerável seria a soberba num rico do que num pobre. Como diz São Bernardo na explicação dos cânticos. É necessário, pois, que a serva de Cristo, devendo ocupar o lugar do anjo expulso, seja sempre muito humilde, porque só a humildade agrada a Deus, seja no anjo, seja no... Não penses que a virgindade agrada a Deus sem a humildade. Certamente, nem Maria seria a mãe de Deus se tivesse tido em si a soberba. Por isso, diz São Bernardo, ouso dizer que sem humildade nem a virgindade de Maria teria agradado a Deus. A humildade, pois, é uma virtude tão necessária que sem ela não somente não há virtude, mas também a própria virtude se adultera em soberba. O segundo caminho é a lembrança de Cristo. Deves te lembrar de que Cristo foi humilhado até vituperabilíssimo gênero de morte. Foi humilhado a ponto de ser olhado como se um leproso. Pelo que disse o profeta Isaías, reputamo-o como um leproso e humilhado por Deus. Cristo foi humilhado tanto e tão completamente que, mesmo no seu tempo, homem nenhum foi julgado mais vil. Daí a palavra do mesmo profeta: na humilhação foi tirado o seu juízo. Como se dissesse, tanta foi a sua humilhação, tanto o desprezo contra ele, e ninguém fez dele um juízo reto. Ninguém acreditou ser ele Deus. Portanto, o próprio nosso Senhor e Mestre disse: não é o servo maior do que o Senhor? E o discípulo não é superior ao Mestre? Também tu deves te considerar desprezível e humilde, se, aliás, desejas ser uma serva de Deus. Como é abominável aos olhos de Deus o religioso que veste um hábito humilde e possui um coração soberbo. Como é inútil o cristão que, vendo o Senhor desprezado e humilhado, exalta o seu coração e anda em grandezas e magnificências acima de sua condição. Se o Altíssimo se fez o infinito, o imenso se fez pequeno, que coisa mais detestável numa esposa de Cristo do que engrandecer quando ela é apenas um corpo sujeito à podridão e condenado a ser o pasto dos velhos. Por justa razão, Santo Agostinho a ela se dirige dizendo: ó pé do mal, por que te expandes, ó pus fedido, por que te inchas? A cabeça humilde e o membro soberbo? Na verdade, quer ele dizer, não tem cabimento semelhante coisa.
Terceiro caminho que deves trilhar para chegar à perfeita humildade é refletir sobre ti mesmo. Então reflete sobre ti, caríssimo. Quando meditas sobre de onde viestes e onde vais, consideras, pois, de onde viestes e verás que fostes feita da massa da perdição e do pó e do barro da terra, que vivestes em pecado e és desterrada da bem-aventurança do paraíso. Esta condição expulsa o espírito de soberbia e o exclui a ponto de clamares os 3 jovens de que fala o livro de Daniel. Somos hoje humilhados sobre toda a terra por causa de nossos pecados. Reflete também sobre onde vais. Isso é, para a corrupção e decomposição, porque és pó e em pó te has de tornar, porque pois te soberbece terra e cinza. Hoje existe, amanhã talvez não vejas mais. Hoje é sadia, amanhã talvez enferma. Hoje sabe, amanhã talvez estuda. Hoje rica em virtude, amanhã talvez mendiga e miserável. Qual, portanto, o cristão digno de compaixão que ouse orgulhar-se quando por toda a parte se vê rodeado de tantas misérias e calamidades. Aprende, por isso, virgem consagrada, a ter um humilde espírito, um humilde andar, humildes sentidos, um humilde vestido, pois é somente a humildade que mitiga a ira de Deus e encontra a graça diante de Deus. Por maior que sejas, humilha-te em tudo e dize no Eclesiástico e acharás graça diante de Deus. Dessa maneira, Maria achou graça diante do Senhor, como confessa ela mesma nas palavras. Olhou para a humildade de sua serva. Nem é de admirar, porque a humildade prepara um lugar ao amor e esvazia o espírito da vaidade. Pelo que diz Santo Agostinho, quando mais vazios somos da inflação da soberba, tanto mais cheios somos do amor. E como a água desce aos vales, assim a graça do Espírito Santo desce aos humildes. E como a água com tanto mais impetuosidade corre, quanto mais desce, assim quem anda com um coração todo humilde, mais se aproxima do Senhor para que alcance graça. Por isso diz o Eclesiástico, a oração de quem se humilha penetra as nuvens e não se consolará enquanto não se aproximar do Altíssimo, porque o Senhor cumprirá a vontade dos que o temem e atenderá à sua oração. Sede, pois, servas de Deus, escravas de Cristo, sede humildes de forma tão perfeita que nunca permitais dominar a soberba nos vossos corações, porque tivestes um mestre humilde, isto é, São Francisco. Sede humilde porque tivestes uma mãe humilde, isto é, Santa Clara, o exemplo da humildade. Sede, porém, humilde, fazendo com que a paciência seja o testemunho da vossa humildade, porque esta virtude se torna perfeita pela paciência. Nem é perfeita a humildade que não tenha por companheira a paciência.
muito bem atesta Santo Agostinho, e fácil diz colocar o véu diante dos olhos, usar de vestidos pobres e desprezíveis, andar com a cabeça inclinada, mas a pedra de toque da verdadeira humildade é a paciência. Conforme esse livro eclesiástico, a tua humildade tem paciência. Mas aí, com mágoa dolorosa, devo dizer, há muitos que pretendem orgulhar-se no claustro, embora no mundo houvesse sido de condição humilde. Pelo que diz São Bernardo, vejo, e isso muito lamento, que alguns depois de desprezar a pomba do mundo, aprendem mais na escola da humildade a soberba e sob as asas do manso e humilde mestre, mas arrogantes e mais impacientes se tornam no claustro do que eram no céu. E o que é ainda mais perverso. Muitos não sofrem a menor consideração na casa de Deus, quando em sua própria casa não tinham de esperar senão desprezo. Por isso aconselho-te, caríssimo Madre, aconselho as tuas filhas e a todas as virgens consagradas a Deus, que procurem guardar a virgindade na humildade e a humildade na virgindade. Porque a virgindade é para com a humildade em uma gema engastada de ouro. Por isso diz São Renato, bela união a da virgindade com a humildade. Não pouco agrada a Deus a alma na qual a humildade recomenda a virtude e a virgindade. Ó, na humildade, ouve finalmente o conselho de teu irmão. Ouve, o madre, o que te agrada. Foge das servas orgulhosas como víboras, despreza as virgens soberbas como veneno mortífero. E por quê? Ouve a razão. Um certo sábio assim descreve o soberbo. Todo o soberbo é intolerável. No verti ama a superfluidade. Anda pomposamente, o teu pescoço é levantado, o semblante severo, os olhos são ameaçadores, faz questão do lugar mais honroso, quer ser perfeito mesmo aos melhores, eleva suas opções, palavras e obras, e nos próprios obséquios que presta, mal esconde o menosprezo aos demais. Por isso, servo de Deus, esposa de Cristo, virgem do Senhor, deves fugir da intimidade com os soberbos, para te não tornares semblante a ele, pois diz Eclesiástico, quem priva com o soberbo torna-se-á soberbo. Paz